Rapaz, o Fogão ainda está gerando treta na mídia após aí o jogo contra o São Paulo. Deu treta entre Pedro Ivo Almeida e o Zé Elias sobre a questão da coletiva do Arthur Jorge, a questão de 2023. Também deu aí polêmica lá no Seleção Sport TV com o Roger, com o Rizek. Então bora ver o que aconteceu, né? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingaram aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Ele falou. Tá aí, não, peraí. Aí tá não. Aí desculpa. Tem aí eu vou pedir pra passar o porque até ali o debate estava acontecendo. Quando vira e fala assim, aí ele não só queria porque aqui é o momento que a gente tem a oportunidade. Não há oportunidade. Não é assim que se debate. Ele falou. O contexto é. O meu ponto, Zé, o meu ponto é quando ele fala, não há oportunidade, querendo depois. Sabe, rasgar o garoto. Mas ele falou, desculpe, eu entendo a sua pergunta. Zé, até ali eu concordo com tudo. Peraí, Pedro, só um minuto. Ele falou, desculpa, compreendo a sua pergunta. Por favor, eu compreendo a tua maneira de ser. 2 vezes ele pediu pro Kaique. O Kaique insistiu. Beleza, tá na dele. Mas só que também assim, ele pediu 1, 2. Na terceira não tem jeito. A última pessoa... Pedro, não, a terceira não tem jeito, porque a terceira não. Pedro, peraí, Pedro. A última coisa que eu acho que o menino tá errado. Peraí, Pedro, peraí, só um minutinho, Pô, eu tô aqui na entrevista. O Bubu me pergunta, eu falo, eu entendo, peço desculpas pra você, mas vamos falar de outra coisa e tal. Aí você insiste, o Bubu insiste, eu falo, eu compreendo o teu pensamento, eu compreendo, mas por favor, vamos falar do passado, não vamos falar do passado, vamos fazer... Aí você vai lá, ainda insiste, ele fala assim, então não há oportunidade de a gente falar. Foi isso que ele falou, se você colocar aí. Não foi isso, não. É que a forma, muitas vezes, dele... É que eu acho que ele se exaltou, não, é que a gente não tem, mas nós vamos colocar. Nós vamos colocar depois, rapidinho, que eu acho que o Pedro tá falando é outro. Calma aí que é sério, pode colocar, é na terceira vez. Gente, envolve o que a gente trabalha, envolve o que a gente faz, então deixa eu falar, é sério. Calma, Pedro, não, calma aí, todo mundo se exaltou, eu vou falar. Ninguém tá exaltado, O que acontece é, o Arthur fala... E o Kaique educadamente fala, desculpa, eu também entendo você não querer falar. Depois o Arthur fala, ele fala, perdão. Ele quase se coloca no papel de submissão. A gente já tá posicionado pra colocar. E aí depois ele vira e fala, porque não sei o quê. E o Kaique tenta explicar. O termo oportunidade vem do Kaique. Ele tenta, é porque é a oportunidade que a gente tem. Ele fala, aí o Arthur Jorge fala, não há oportunidade. Como assim? Isso que eu acho errado. De dizer que... Todo esse debate até ali, o Arthur Jorge incomodado, o Botafogo foi classificado, até aí tudo bem. Só que quando o menino vira e fala, é a oportunidade que a gente tem, e é verdade, mas cada vez mais, desculpa, peraí, cada vez mais você fala menos. Claro. Com as pessoas, se fala nos treinos. E quando ele fala, é a oportunidade que nós temos, e o Arthur Jorge vem numa de, não é oportunidade, como tipo assim, é ele que vai dizer... Cara, isso eu discordo. Isso ele está querendo invalidar o direito do cara de fazer pergunta. Pedro, esse é eu acho ponto. Que tem um ponto que a gente está discutindo incômodo aqui. Ali, beleza. Então, mas assim, eu acho que vocês estão falando, nós vamos posicionar lá, estão falando quase que na mesma situação, mas com leituras diferentes. Vocês estão falando que tem o direito, todo mundo aqui concorda que o Kaique tem o direito, tem que fazer a pergunta, aliás, um abraço para ele, e que ele também pede desculpa na sequência, como você disse, de oportunizar. Agora, o que eu acho que o Zé está querendo te falar é o que o Arthur imaginou com esse ato. Quero de ser o líder. Mas aí, o que ele imaginou não vai justificar. Você pode concordar ou não. Quer ver? Nós vamos colocar de novo. Eu tô falando desde o início, Edu. Eu tô falando desde o início, Edu. Eu entendo o Botafogo tá saturado do assunto. Eu entendo o Marlon tá de saco cheio. Eu entendo o Arthur tá de saco cheio, que ele nem tava lá. O Botafogo pode deixar isso tudo. Isso tudo dito, porque o Veixa, isso tudo dito, não vai pra mim, no que a gente faz, não vai justificar o cara virar e... Não vai justificar. Porque a gente banalizar, a gente normalizar isso... Deixa eu falar rapidinho. A gente banalizar, a gente normalizar, se não há oportunidade... É você se submeter a um papel de que o entrevistado vai escolher o que você pergunta. Quer ver? Vou colocar só primeiro assim, ninguém está banalizando, não coloca palavras na minha boca. Não falei, não botei na sua boca. Não, mas você está falando, a gente banalizar, não. A gente banalizar, não. O debate público banalizar isso. Nós estamos discutindo, eu e você. A gente banalizar, não. Eu não estou puxando, eu não estou puxando. Coloca aí. Vamos colocar aqui o restante lá. A sequência na entrevista que o Pedro citou ali, que aí a gente vai também falar um pouquinho. Vamos lá. E depois enaltecer o Botafogo, foi bem, né? Temos que falar da parte boa também. Você sabe muito bem aquilo que você viveu na pele no final da temporada passada pelo time do Botafogo. Você permanece, participa de uma reviravolta, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa sua trajetória dentro do clube como um dos líderes do elenco, essa sua permanência e fazendo história agora, né, chegando tão longe num torneio de tanta importância. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum.
Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Mas esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro, e o futuro faz-se de hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz de sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão a vida pelo Botafogo hoje e sempre. Desculpa, professor, só acho que era uma oportunidade até de enaltecer... Esqueça a oportunidade, não há mais oportunidade. De enaltecer o feito do Marlon também. Desculpa. Uma boa. Bom, eu acho que só essa parte final que cabe a discussão, mas enfim, eu acho que cada um tem sua interpretação, mas é legal e válida a discussão que é saudável. Eu sou surdo ou ele ali falou assim, desculpa, mas não há oportunidade? Falou três vezes. Ele pediu desculpa ou não falou não há oportunidade? Mas antes de ele falar não há oportunidade, ele falou desculpa. Desculpa, não há oportunidade. Desculpa, mas depois eu falo, não quer dizer que porque pediu ele desculpa, falou desculpa, não há oportunidade. A última fala dele foi desculpa, não há oportunidade. É assim, eu não... Eu entendo, eu concordo, eu estou só tentando passar o que o treinador está tentando falar. Eu não vejo mal educação com ele. Ele respondeu 3, 4 vezes, ele insistiu. O Kaique também insistiu nas perguntas e ele falou assim, olha, desculpa. Ele respondeu uma pergunta que não era nem para ele, né? Mas assim, vamos começar. Sim, mas ele atravessa porque ele quer... mas ele é o treinador. Ele não atravessa, ele é o treinador. Ele está ali para representar a sua equipe. Por isso que eu falei ele negócio da liderança. Para defender o seu elenco, especialmente o Marlon, que foi criticado, ou o Marlon não foi pedido para ser mandado embora? Até no início trataram o Marlon igual um pano de chão. Bom, vem cá, não, agora foi embora. Sabe por quê? Porque ele deu uma piscadinha no jogo. Qual jogo que foi? Palmeiras. Na verdade foi um frame, né? Foi mais ou menos assim, foi um lance ali, o Marlon fez assim, como quem diz, pô, deixa ele bater, beleza, vamos passar o tempo aqui. Pô, escorraçaram o Marlon. Ali é o líder defendendo o cara, tanto que ele fala, nós temos vários Marlons dentro de campo. Os Marlons estão ali. O Marlon não... E ele respondeu a pergunta. O Marlon não precisa responder. O Marlon está respondendo no campo. Ele respondeu as perguntas que foram feitas. Eu só estou tentando passar o que o Arthur Jorge falou. Eu não vi ele ser estúpido, porque ele pediu desculpa, compreenda a sua pergunta. Olha, vamos a falar, explicou todo o questionamento. Aí o Kaique pergunta de novo. Desculpa, olha, era uma oportunidade, tal. Aí ele, no final, ele ainda fala, desculpa, não há oportunidade. Eu particularmente, eu entendo você, eu estou só tentando passar... você aqui foi super polido, desculpa, sim, não há oportunidade. O tom do cara não foi esse. Mas, Pedro, você... O tom do cara foi, desculpa, não há oportunidade, não tipo... Assim. Não foi assim. O final foi assim, desculpa, mas cada um tem sua interpretação, eu acho que... Só pra gente exaltar o Botafogo, claro, mas é que abriu isso com esse assunto. Mas é legal, o que aconteceu foi, o menino, ele não ficou tentando refazer a pergunta. Ele ficou tentando explicar pro Arthur por que ele estava trazendo aquele ponto. Mas o Kaique depois ele... Mas enfim, são interpretações de um time do Arthur, que eu acho que... Por que a gente pega essa figura do Arthur e fala da liderança de tudo isso? Nath, Bubu, a gente vê um treinador que conseguiu, de fato, e aí não tem jeito, Arthur, desculpa até se eu vou falar disso aqui, mas ele fez igual aquele lá, não existe, esse fantasma não existe. Ou seja, ele transformou no campo... ele fez isso, ele virou a página porque ele foi um cara que não viveu isso. E a parte tática é totalmente diferente. É totalmente diferente. É um Botafogo muito diferente do ano passado, né? É um Botafogo diferente, ele traz uma filosofia diferente. Quando ele tenta blindar o elenco em relação a 2023, é muito em função do como o time tem se comportado agora. Não adianta ficar remexendo. Eu sei que o passado faz parte da história, mas não adianta ficar remexendo no passado. A filosofia dele está entregue. E isso a identidade dele está desde a hora que ele chegou. A gente já falou aqui várias vezes, quando ele vai para fora e coloca lá 4 jogadores para jogar no campo de ataque, todo mundo fala, esse cara é maluco. Não, ele tem uma filosofia, uma ideia de jogo e que os jogadores compraram a ideia. Então parece que está tudo muito encaixado ali. Ele chegou muito bem ao Botafogo, está fazendo um baita trabalho no Botafogo e se percebe no campo o quanto esse time é identificado com a identidade dele de jogo, o que ele entende para coletivo, o que ele quer de jogador especificamente. Isso está muito claro
no que o Botafogo vem apresentando na temporada, né? Bubu, você vem do futuro. Esse Botafogo tem condições de conquistar a Conmebol Libertadores? Você olha e fala assim, cara, esse time, ele tá com essa casca? Condição tem. Eu costumo dizer que para ganhar a Libertadores, o time precisa ter, acima de tudo, personalidade. O time do Botafogo tá mostrando isso. Tem qualidade, imposição física, técnica, transição rápida, tem um monte de virtude, vários jogadores bons, investimento alto e tal. Então o Botafogo tá fazendo uma cartilha interessante para ganhar o Brasileiro e para ganhar a Libertadores. Estão tocando porque o pessoal quer. Só que, pra tristeza de muita gente, eu já avisei aqui que o River vai ganhar essa Libertadores. E aí isso é muito comum, um cara medíocre. Já abracei o River aqui no F90 há uns 5 meses, bem antes de chegar o Galhardo, chegar reforço e tá tudo bem. Mas é o seguinte, hoje é um dia de muita euforia e o Botafoguense tem que festejar muito. Mais de 50 anos, o Botafogo não jogava uma semifinal. E antigamente tinham muito menos times, digamos assim, pelo formato de disputa, era mais fácil um time chegar a uma semifinal. Um time grande como o Botafogo. Então olha o tempo, né? Tem gerações e gerações de botafoguenses que não viram esse momento. Todo mundo não, mas se você parar para pensar que a maioria absoluta de quem estava no estádio ontem tem menos de 60 anos... não viu. Então assim, o botafoguense está vivendo um momento único na sua história. Ganhou o Brasileiro em 95 e já faz muito tempo e tal. Esse momento de sonho, claro, turbinado, com o John Textor e tudo mais. Então o botafoguense tem que festejar. Só que é o seguinte, e aqui não é nada de sacanear, não sei o quê. O Botafogo ainda não ganhou nada. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder, ele está 3 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras tem um confronto direto em casa, o Palmeiras tem mais saldo. O Palmeiras só tem o Brasileiro. O Botafogo vai tentar o título para ele, que seria o maior da história, que é a Libertadores. Tá na semifinal. É maravilhoso você estar na semifinal. Chegar à final, então, se chegar em Buenos Aires, uma final contra o River, como mais ou menos eu acho que é a tendência que vai acontecer, e você perde, é vice-campeão da Libertadores. Fluminense em 2008, o time não sei o que, perde o trauma que vira. Então, assim, parece que agora passou pelo Palmeiras, passou pelo São Paulo, todos os traumas do Botafogo estão resolvidos. E olha, o Botafogo passou, hoje joga melhor que o Palmeiras. Quase é eliminado, perdendo no fim. No segundo jogo. E assim, o Palmeiras esteve perto de levar para os pênaltis. O São Paulo levou para os pênaltis. Então, o Botafogo ontem também teve muito perto de ser eliminado. O Botafogo ontem com... O Brasil quase foi hexa. Mas o Botafogo ontem, faltando 20 minutos para acabar o jogo... Não, achei que agora ia ser bom pro Botafogo. Porque parece assim... Virou um discurso também assim, que é muito legal assim. Esse Botafogo é muito mais forte que o do ano passado, não vai amarelar, não vai pipocar, não vai desmanchar... Deixa eu falar uma coisa. Eu joguei para você, falei, ele vai enaltecer. Falei, vou jogar essa bola. Aí você veio e leva, por exemplo, nesse ponto, eu entendo também o Arthur Jorge, falou, cara, o comandante é o líder, claro. Ele quer fazer um noticiário positivo, afastar coisas, né, lembranças ruins e não sei o quê, então ele não tava, o time mudou. Só que esse time do Botafogo ainda está caindo de produção na fase final das partidas, mesmo sendo um timaço... Pô, e nem assim São Paulo conseguiu, então tem essa ótica também. Tem também, mas tô falando do Palmeiras. Então, assim... Tô achando que eu jogo. Então, assim, o Botafogo ainda não venceu nada. Ele pode, de novo, perder um Campeonato Brasileiro pro mesmo adversário Palmeiras. Mas é outro contexto. Pode ganhar. Então, é melhor assim, ficar atento com isso e tentar melhorar. Todo time pode ser melhorado. Tá atento. Mas é outro contexto. Tá, mas o Botafogo precisa dar um jeito de melhorar sua produção. É realista, é verdade. Nos finais das partidas. Foi assim que ficaram esperando. Ou melhorar sua produção no início das partidas. Ou ser mais eficiente, ser mais eficaz, quando tiver o controle do jogo, dominar, fazer assim. Muito entendeu? Bem. Porque do contrário, a gente pode, daqui a poucas semanas, voltar, poxa, que pena, o Botafogo tão lindo, tão maravilhoso, das finais do Brasil, mas de novo ficou no quase. Eu acho que ele ainda não conseguiu. Você acha que tem casca? Eu acho que tem. Você não acha? Casca tem, o time do acho, sinceramente. Mandem vídeos, torcedores do Botafogo. Eu acho que o futebol é assim, pelo menos questão de opinião. Eu enxergo o futebol que o time que sabe o que fazer com a bola, executa bem a sua ideia, cria grandes chances, inclusive dentro do Morumbi, ficou todo mundo esperando. Ficaram uma semana esperando que o Botafogo não ia jogar no Morumbi. Primeiro tempo, ontem, o Botafogo controla o jogo no Morumbi. O São Paulo fica assim, procurando. Os volantes estão até agora procurando a linha das costas. Tentaram achar um pênalti lá no final do primeiro tempo. O Botafogo não conseguiu, o São Paulo não conseguiu ver bola no primeiro tempo ontem. Mas aí tentaram pegar sob grande chance. Um time que joga assim, ele está muito mais perto de vencer e de se classificar do que um time que fica comemorando que sobreviveu um jogo,
sobreviver não sei o quê, sobreviver no primeiro tempo. Eu acho isso. Então, quando se fala que eu não o acho que o Botafogo sobreviveu. O Botafogo, não, eu tô falando de São Paulo. O Botafogo, ele precisa carimbar. Claro, a gente ainda tá nas quartas de final, ontem não foi a final, ele precisa carimbar. O Botafogo ainda não ganhou nada. Claro, a temporada não acabou, só que ele tá vivo jogando o melhor futebol dos torneios, inclusive. Então, assim, me parece um esforço de que, tipo assim, de frear algo que é cristalino. O que é cristalino é o Botafogo joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se classifica com autoridade na Libertadores, o Botafogo foi merecedor da classificação contra o São Paulo, que só tentou sobreviver. Aí ontem, no segundo tempo, quando o Botafogo se encansou, e acho que o Arthur, com um belo trabalho, ontem ele fez 2 trocas ali que eu faria diferente, mas é ele que tá ali, é ele que fez esse time jogar assim também. Só que do jeito que se fala, parece que o Botafogo tá sobrevivendo e a qualquer momento vai cair. Tá parecendo o Boca na temporada passada, que só passava nos pênaltis. Eu não acho, que o cenário é esse. Quando eu olho pra projeção de semifinal, se ele cruza com o Peñarol, ele tem condição de ir a uma final. Se ele cruza com o Flamengo, ele joga mais bola que o Flamengo. Aí a final é jogo único, é Buenos Aires. Entendeu? Você não tem como controlar. É diferente. E o Campeonato Brasileiro, na toada que vem, que o Botafogo vem tratando o brasileiro com muita seriedade, ele está abrindo vantagem, ele está se mantendo em primeiro, ele não tem a instabilidade, ainda, até agora, né? Ele não apresenta a estabilidade que a gente viu das 10 rodadas finais. Então, assim, descredibilizar que o Botafogo hoje está se comportando como... vai ser campeão? Não foi ano passado, se não foi esse ano, vai ser em algum momento. Porque é um grupo formado para isso. E foi o discurso do Textor, né? Ele fala, estamos forjando um time para ser campeão. Se conseguiremos nessa temporada, não sei. Mas que a gente vai bater campeão e é o projeto do Botafogo. E tá toda hora chegando. Rapidinho, eu só acho que, por exemplo, o Arthur tem que pegar os 2 segundo tempos, né? O segundo tempo com Palmeiras e com São Paulo. Dá volta, né? É, a volta. Dá volta. Os 2, para entender o que aconteceu. Ontem, com 20 minutos, faltando 20 minutos de jogo, o Botafogo recuou, deixou o São Paulo jogar. Então, e o Palmeiras foi a mesma coisa. Só para entender algumas coisas que precisam ser feitas. O Botafogo é muito forte, né? É muito forte. E não forte dentro de campo. Eu acho que ele conseguiu uma força mental, que foi o que faltou no ano passado. Ele consegue passar por momentos de instabilidade dentro da partida, porque você ter uma imposição 90 minutos é quase que impossível. E essa queda em que você dá a rédea para o adversário, né, ou o adversário toma de você, que em algum momento isso vai acontecer, o Botafogo se mantém equilibrado emocionalmente. Aconteceu contra o Palmeiras, o Botafogo no fim acaba sofrendo uma grande pressão do Palmeiras, mas se segura e se classifica. Com a ajuda... Quase, né? Com a ajuda do VAR. E da trave. Se a bola vem 1 centímetro... Se a bola vem 1 centímetro e pega na coxa do Gustavo Gomes, era outra discussão aqui, né? Aconteceu no Newton Santos, no empate de 0-0. O Caleri teve a bola mais... Apesar do Botafogo ter massacrado, a bola do jogo foi do Caleri, que ele desperdiçou. No Newton Santos, teve um período em que o São Paulo faz as modificações, incomoda o Botafogo, que é esse momento. Aí o Arthur Jorge responde com outras substituições e o Botafogo retoma o jogo. Então, no final da partida, tem mais momentos do Botafogo do que do São Paulo, no jogo do Rio de Janeiro. É porque tem no meio do segundo tempo ali, quando entram... O Rato entra, né? Michel Araújo. E Ferrarese, né? Conserta lateral. Exatamente. Aí o São Paulo dá uma encorpada. E aí tem essa jogada do... E entra o Luciano. Mas eu queria trazer a seguinte ótica. Esse é o copo meio vazio do Botafogo, né? No fim do jogo ele tá... deixando o adversário controlar e criar muito perigo. O copo meio cheio é que, ao contrário do ano passado, as coisas estão dando certo. O copo é muito cheio, está transbordando. As coisas estão transbordando de dar certo. Agora, o que o Botafogo tem que fazer é ser mais eficiente para botar a bola dentro do gol, né? Porque ele consegue essa superioridade, ele é impressionante no início das partidas e vai desperdiçando, né, oportunidades atrás de oportunidade. Estou falando muito mais até do jogo do primeiro jogo. Cara, era para ter feito 3, 4 e não faz. Faz um e o jogo fica perigoso. Ontem, na soma dos tempos, acho até que o São Paulo foi melhor do que o Botafogo. Não tanto. As chances mais claras foram do São Paulo. Ficou muito claro, ficou muito evidente. Aliás, o Botafogo é o time que melhor joga futebol no Brasil. E daí você pode tirar uma série de conclusões sobre o confronto. De um São Paulo que conseguiu 2 empates, já tinha empatado o jogo contra o Botafogo no Brasileiro, mostra que é um time que compete, que tem alternativas. Ontem acho que errou na escalação. O William ainda não está pronto para esse tipo de jogo. Qual foi o erro que, na sua opinião, o São Paulo cometeu na escalação? A saída, o William como titular. Então foi um erro duplo, porque o William já foi titular no Rio de Janeiro também. Embora ele não tenha jogado mal. No Rio, eu acho que assim, o Zubeldia está procurando alternativas para atacar melhor, me parece. E no Rio, eu acho que ele se equivocou também em botar 3 zagueiros. Que não é o... Tanto que ele muda no segundo tempo. Não é onde o São Paulo está mais confortável, não é a maneira como ele joga com mais frequência. Se defendeu muito mal com 3 zagueiros. Se defendeu mal, exatamente. Ele deu sorte de sair só com 1-0 no primeiro tempo. Vocês não acham que ele escalou o William...
para que o Lucas Moura pudesse jogar centralizado, onde no ano passado ele fez muita diferença e esse ano não deu certo, o Lucas não conseguiu ter o mesmo nível de rendimento? Eu acho que também por isso, mas na minha cabeça, quando você vai enfrentar o Botafogo, você tem uma preocupação que é marcar melhor dos lados. O William, ele entra em campo ontem para mim, porque se você tem Lucas, Luciano e Calleri, você tem 3 jogadores que ajudam um pouco defensivamente. E o Lucas não faz o corredor indo e vindo. Ele não vai vir com o lateral. Com o William em campo, o Lucas pode jogar mais solto na região central do campo. Mas, além disso, é que o Lucas não conseguiu fazer a diferença, como no ano passado ele fez. Teiro fez um jogo. Muito. Fez em um jogo. Contra o Corinthians no Morumbi. Né? Nos outros jogos ele foi no ritmo do time. Bem. Mas a diferença ele fez naquele jogo. É o jogo que deu a vaga na final. Sim, não. E fundamental. Era a estreia, segundo jogo, terceiro jogo dele, enfim. Mas acho que ontem tinha a questão. E é o jogo que convocou ele para a seleção brasileira, né? Porque só isso explica ele ter sido convocado pelo Dorival. Tem no ano muito abaixo, né? Tem no ano muito abaixo. Que era o treinador dele. Mas quando ele toma o gol, ele precisa parar de pensar em marcar o lado do Botafogo e pensar em como atacar. E aí ele recorre ao Luciano, que é a bola de segurança, que não fez um jogo brilhante, mas melhorou muito o time do São Paulo. Não, o impacto foi imediato. Melhorou imediato. A partir do momento que o Luciano entra. Mudou o São Paulo entra no jogo. Mudou a sensação do que estava acontecendo no jogo. E aí ele joga o Lucas pro lado direito, né? O Lucas não vem para a esquerda, o Rato é que vem para a esquerda, e aí eu acho que mata um pouquinho o jogo do Rato, mas para que o Lucas ataque o lado do Alex Telles e não tenha que marcar um lateral que ataca tanto. Então, já que vocês estão debatendo as substituições, peço que a gente mostre para o nosso telespectador e telespectadora os jogadores que entraram e o impacto que isso teve no jogo na visão de vocês. Então, os amigos já estão opinando aqui que o William não foi uma boa alternativa, entrou o Luciano. E aí, no segundo tempo, sai o Bobadilha, sai o Rafinha, entra o Nestor e Igor Vinícius. O Bobadilha, para mim, fazia um ótimo jogo. Saem Rato e Wellington, entra o André Silva e Michel Araújo. No caso do Botafogo, por uma questão de cartão, né? Saiu o Alexander Barbosa, entrou o Adrielson. Mas eu acho um equívoco total. Acharam um equívoco? Eu achei que Ele não estava nem perto de ser expulso. Ele aumentou o risco de... Então, mas aí faltou inteligência ao Calleri. Que no primeiro tempo, o árbitro dá uma chegada no Barbosa, dizendo, é tua terceira. Porque teve esse empate... Em cima do Calleri. O Calleri apanhou do Barbosa. E ele, se eu não me engano, já estava com cartão amarelo. Ou estava para tomar. Ele toma o cartão na reclamação do pênalti. Não, então foi antes. Ele já deveria ter tomado no primeiro tempo cartão amarelo, porque se o Calleri é um pouco mais inteligente, porque não precisava ser nenhum tipo de falta, era só parar a jogada e ele ia tomar um cartão. O Calleri automaticamente saiu do Barbosa e foi jogar em cima do Bastos. Eu também não se cria em cima do Bastos. Tudo bem, mas era ali, se ele saía daquele lance, se ele encosta no Barbosa e alguém bota a bola nele e ele segura e sofre a falta, o Barbosa ia tomar pela sequência de falta e não pela gravidade da falta. E aí ele fugiu um pouco do Barbosa e foi pra cima do Bastos. Quando ele volta, o árbitro já tinha esquecido aquela sequência. A conversa. Então são detalhes que muitas vezes passam desapercebido, que o atleta ele tem que entender, ele tem que ver, ele tem que sentir ali o que está acontecendo. O árbitro acabou de dar a punição verbal no zagueiro, que tá me batendo, que tá me dando falta, falou que a próxima ele vai dar cartão no cara. Aí eu saio dele e vou pro outro. O cartão foi no pênalti. Na reclamação e a substituição foi aos 15 do segundo tempo. Então teve bastante tempo para o Calleri. Porque o que aconteceu no segundo tempo de mudança, né? O Lucas vem jogar do lado direito, então o São Paulo força mais ali com o Calleri saindo da área e trazendo o Barbosa numa perseguição que no primeiro tempo era mais central. No segundo tempo, o São Paulo tenta usar o Lucas recebendo a bola bem aberta e acionando o Calleri no corredor para o Calleri tentar chegar ao fundo e cruzar. Uma jogada que o São Paulo faz desde o ano passado. E aí eu acho que o Arthur Jorge ficou temeroso em relação a essa saída do Barbosa em velocidade, embora o Calleri não seja um jogador veloz. Mas o Barbosa estava dando muito conta do recado. Assim, mudar o zagueiro... Mas eu por mais que seja controverso, eu entendo, cara. Hoje, na maneira como tá... Eu também entendi, cara. Eu também entendo. Eu também entendo. E não é que você tá botando qualquer zagueiro, né? Você tá botando um zagueiro de alta qualidade. E o São Paulo lá no Botafogo no ano passado todo. Chegou à seleção brasileira. Então não é qualquer um. Para provocar a expulsão dele, né, cara? Entendo também, assim como o Bobadilha talvez tenha saído por ter cartão amarelo, eu também não teria tirado naquela circunstância. Essa também foi difícil de entender. Assim. Porque eu acho que eu achei que ele ia tirar o Luiz Gustavo. Eu também achei. Não pelo gol, não por nada, mas pela questão de característica, de precisar do gol. Não, e de ter um jogador com muito mais vitalidade, né? A gente mostrou todas as alterações do jogo, mas a alteração, pelo que eu entendi, que vocês acham que realmente causou um impacto no jogo, foi a entrada do Luciano, certo? Eu acho que o São Paulo melhora a partir dali. Concordo. A gente mostrou todas, mas a que deu impacto foi a entrada do Luciano. Sim, sem dúvida. Perfeito. Quero mostrar os números do jogo, né? O Losetti falou que tem a percepção de que o São Paulo ontem jogou melhor a maior parte do tempo. Vamos ver o que dizem os números. Rigoroso empate em número de finalizações, hein? 7-7, posse de bola, um pouco mais para o São Paulo.
Cara, foi muito mais equilibrado que no Newton Santos. O Newton Santos foi um vareio, né, nos números, né? Um domínio. Porque o primeiro tempo foi... Esse é o primeiro tempo, 7-7. Ah, bom. Ah, eu não tinha, perdão, eu vi ali. E aí, no segundo tempo, São Paulo 13-3. Isso. Então, os números corroboram a sua tese, Losetti. Sim, né? E às vezes a gente olha os números também e um time finaliza muito de fora da área, muito bloqueado, muito em condições. O São Paulo ontem, cara, assim, teve a chance do Lucas que o John defendeu, teve a bola do Caleri que embaixo do gol ele não conseguiu finalizar, teve o pênalti perdido pelo Lucas e eu nem achei pênalti, mas esse é outro debate. Acho muito difícil ali entender o que aconteceu. Vamos falar um pouco de arbitragem. Como o São Paulo perdeu o pênalti, acabou sendo uma questão menor do jogo, né? Mas tanto na transmissão da ESPN como na transmissão da Globo, a marcação do pênalti foi criticada. Eu não daria. Os comentaristas de arbitragem, né, o Simon na ESPN, o PC na Globo, entenderam que o pênalti foi mal marcado. Imagem de... Pode rodar de novo essa imagem? Eu tenho uma dificuldade, assim, de entender quem bateu. De quem bateu. De quem bateu. Antes de tudo, vocês debater em quem bateu. Exatamente em quem bateu a bola. No Barbosa ou no Bastos, né? Se você me perguntar, olha, você, na sua regra específica criada por Roger, não. Mas esse pênalti dentro da regra de hoje. Você tem certeza que bate na mão do botafoguense? Eu tenho uma dificuldade de ter a certeza de que a bola bate. Eu não consigo duvidar também. Então, exato, eu tenho uma dúvida. Eu tenho essa dúvida. Realmente fiquei com essa dúvida. O Lucas quebrou o nosso galho e encurtou a discussão sobre o lance. Hoje estaria pegando fogo, né? Opa. A bola ainda estaria pegando fogo. Sem dúvida. Estaria pegando fogo. Vitória muito justa do Botafogo. De facto, nós viemos aqui com uma tremenda personalidade, com uma grande coragem. E eu disse aos meus jogadores que não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. Fizemos de uma forma muito competente, com uma grande atitude, um grande compromisso. A verdade é que eu sou aquele que dou os indicadores, aquele que pode indicar o caminho. Mas feliz de mim, feliz de qualquer treinador que possa ter um grupo de jogadores, um grupo de homens como estes que eu tenho ao meu dispor, porque de facto são eles os grandes responsáveis por todos estes feitos. São eles os responsáveis por aquilo que nós conseguimos, pela forma como nos comportamos, pela forma como temos esta atitude competitiva, esta vontade de ganhar. E hoje tivemos um jogo onde vimos um Botafogo a ser fogo e dessa forma conseguimos aquilo que nós queríamos. Levamos a decisão para as penalidades, sofremos um golo muito perto do final, tivemos um jogo muito conseguido da nossa parte. Pena foi esse golo que acaba por dar o empate ao adversário. Tivemos ocasiões para fazer mais golos, fizemos um apenas, mas tivemos a frieza, a serenidade e a competência acima de tudo para poder ser superior e estarmos novamente, mais de 50 anos depois, numa semifinal de uma prova internacional. A gente estava comentando aqui durante as entrevistas que o jogador, o que ganhou ou o que perdeu, o que fica lá do técnico, fica ali meio... É constrangedor. Tá fazendo o que ali, vez, né? Vem cá, agora só o treinador, 10, 15 minutos, meia hora, tempo determinado. Agora vem um jogador e mais 10, 15 minutos. A FIFA faz isso normalmente, né? O jogador faz ali 3, 4 perguntas pro jogador, ele sai e entra o treinador. O que ganhou ou o que perdeu, né? Claro. Até porque os jornalistas querem mais a palavra do treinador do que realmente do jogador, né? Querem explorar um pouco mais o treinador. Então vai lá, faz com o treinador só, depois bota mais o jogador. Mas ontem, um colega da Rádio Transamérica fez uma pergunta para o Marlon Freitas e aí há uma interação, né? Uma interação e uma grosseria do Arthur Jorge que a gente mostra para vocês agora. Marlon, tudo bem? Você sabe muito bem aquilo que você viveu na pele no final da temporada passada pelo time do Botafogo. Você permanece, participa de uma reviravolta, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa sua trajetória dentro do clube como um dos líderes do elenco, essa sua permanência e fazendo história agora, né, chegando tão longe num torneio de tanta importância. Já temos mais de 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Mas esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro, e o futuro faz de hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz de sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz daquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão uma vida pelo Botafogo hoje e sempre.
Desculpa, professor, só acho que era uma oportunidade até de enaltecer... Esqueça a oportunidade, não há mais oportunidade. De enaltecer o feito do Marlon também. Desculpa. Na minha opinião, não tem nada do se desculpar ali. Nada. Coitado. E eu até entendo o seguinte, do ponto de vista do Botafogo, eu acho que o Arthur Jorge acerta, desde que chegou, não é hoje não, desde que chegou, não querer falar do ano passado, até porque ele nem viveu o ano passado, e o time que está jogando hoje é outro. Embora o Marlon Freitas seja um remanescente, você pega do goleiro ao Igor Jesus, é um outro time, com poucos remanescentes, né, do time do ano passado. Mas há formas e formas de fazer isso. Por exemplo, não é prerrogativa do técnico escolher o que o jornalista vai perguntar para ele. A prerrogativa é nossa de perguntar o que a gente quiser, desde que com educação, evidentemente, e ele responde se quiser. Então, por exemplo, eu entendo o fato de ele não querer falar sobre o fato, mas ele não tem o direito mesmo de dizer você não pode falar sobre isso, você não pode, porque o jornalista não trabalha para o Botafogo. O jornalista trabalha para o veículo dele. E se para o veículo dele ele achou pertinente fazer essa pergunta, e acho que era pertinente, inclusive, a pergunta para o Marlon Freitas, que o faça. E o Botafogo que se vire para responder ou não, ou falar sobre isso eu não falo. Mas com grosseria não, né? Acho que ele foi deselegante ontem. Mal educado, absolutamente mal educado. Ontem ele foi mal educado, neste caso específico ele foi mal educado, eu nem conheço. Não sei se ele é, tenho certeza que ele não é assim sempre, mas ontem ele foi mal educado. E a pergunta é absolutamente pertinente, porque não é que o Botafogo mudou a história do ano passado, ele mudou o fim da história. Porque o roteiro, ele ameaçou se repetir nos 2 jogos. O Botafogo tomou 3 gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. 2 do Palmeiras e 1 do São Paulo. Mas o fim da história, que é o mais importante para o botafoguense, o Botafogo está conseguindo mudar. E você tem a oportunidade de abordar isso pela questão mental, pelo aprendizado em relação ao ano passado, pelo fortalecimento do grupo, pelo trabalho do Arthur Jorge, que para mim é melhor que o do Luiz Castro, nem vou comparar com o do final do ano passado, porque, né, enfim, já era totalmente outro. E o Botafogo desse ano é também reflexo do fracasso. Claro que o fracasso acho que é exagero, mas é reflexo da derrocada, da decepção do ano passado, porque ele mudou o time. O Botafogo mudou o time inteiro praticamente, cara. Do time titular hoje, em relação ao ano passado, estão o Marlon Freitas e o Marlon Bastos Freitas. Estava também. Mas não era time titular, né? Mas a zaga era Adrielson e Cuesta. Mas ele deu umas vaciladas importantes contra o Santos, contra o Curitiba. Bastos e Marlon Freitas, são 2 jogadores hoje do time titular. Estavam no ano passado. Tem uma parte que eu entendo da chateação dos técnicos. O Botafogo claramente quis mexer no elenco para esse ano. Claramente. Sim, por causa dos resultados, né? Claro. Queria o Júnior Santos também. Tem uma parte que eu entendo da chateação dos técnicos com as entrevistas coletivas, que são muitas. As perguntas são longas. Tem um monte de coisa, assim. Mas os chiliques dos técnicos, que têm sido frequentes, são nas perguntas mais banais, que não são as que incomodam. Essa não deveriam ser, que não deveriam ser, assim. O Abel deu outro dia uma patada num colega nosso por uma pergunta normal. O Zubeldia deu outro dia uma aula quis lecionar jornalistas numa pergunta normal. O Arthur Jorge ontem. Não tá bom. Isso eu entendo que é muita entrevista coletiva. Agora, a gente aborda... É pesado, às vezes, o cara tá com a cabeça ali. Essa questão da falta de educação, também concordo com vocês que o Arthur foi muito fora do tom. Acho que o jornalista fez uma pergunta até para enaltecer o Marlon ali. Ele levantou uma bola para o Marlon enaltecer o trabalho dele, o que ele tem feito, por que dessa fase tão boa do Marlon. Mas tem outros também que são mal educados de outra forma, né? Que são obrigados a falar e passam para o filho falar, para o auxiliar falar. E aí falo especificamente do Tite. E quando você está numa... Ramon Dias. Que quando você está ali numa coletiva de imprensa, você pergunta pro treinador, né? Você fala, olha, treinador, é isso. Ah, não, esse aqui eu vou deixar o meu auxiliar responder. Meu amigo, eu não perguntei pro teu auxiliar, eu perguntei para você. Você é o representante do time, né? Ou antes da bola rolar, né? Que os treinadores são obrigados a ir lá e falar 2 minutinhos com quem está transmitindo o jogo. Manda o auxiliar ir lá falar. Meu Deus, isso é uma falta de respeito. O Botafogo, ela não queria ver o Marlon Freitas pintado de ouro. O Botafogo teve faixa contra ele no começo do ano. O Botafogo segurou acertadamente o Marlon Freitas. Está jogando uma barbaridade. Porque havia um clima na torcida, esse aqui não pode jogar mais, né? Havia um clima e o Vasco, ele ia pro Vasco. E o Botafogo não segurou, renovou o contrato dele. Acertadamente. A resposta que o Arthur Jorge... Aliás, a pergunta que o Arthur Jorge queria que fosse feita, ele poderia ter respondido. Eu sei que você perguntou sobre o ano passado, eu não vou falar sobre o ano passado. Eu vou falar sobre o jogo, sobre a vitória, sobre a classificação. Tudo que ele queria que fosse perguntado, ele poderia ter respondido. Sim, ou até especificado do treinador, falar assim, meu amigo, do ano passado, nosso treinador aqui já falou que não se fala mais. Isso. Então vamos falar sobre... Mas o próprio Marlon fazendo assim, o Marlon queria falar. O próprio Marlon fazendo assim. Eu não sei se ele... Eu acho que ele ia falar, porque pra ele é isso, é uma volta por cima. E eu tenho claramente pra mim, o ano passado,
é uma amarelada, foi feio, mas assim, se você olhar em perspectiva de resultado, você vai ver que a cada ano o Botafogo com a SAF vai crescendo degraus, inclusive com o resultado do ano passado, que é uma classificação para Libertadores, embora frustrante, porque era um título certo que virou apenas uma vaga na pré-Libertadores. Eu tenho certeza que o ano passado foi aprendizado para o clube. O Botafogo não teria o elenco que tem hoje se não fosse o ano passado. E não teria isso que o Roger falou, força mental, saber como lidar com as adversidades. A cada ano o Botafogo foi percebendo como lidar. O ano passado, que é muito frustrante, foi também aprendizado para ter nesse momento o melhor elenco do país e o melhor futebol da América. E jogar muito melhor do que jogava ano passado, quando abriu 16. O Botafogo chegou a abrir 13 pontos, eu não lembro a conta abriu certa, um caminhão de pontos. Mais do que nesse ano. Sim. E nunca chegou a jogar tão bem como joga nesse ano. Sim. Favorito, seja quem for o adversário da semifinal, o Botafogo é favorito. É favorito com o Flamengo, é favorito com o Peñarol. A declaração do Luiz Henrique, treinador do Paris Saint-Germain hoje? Não. Em relação a essa questão, só para voltar, o negócio da falta de educação e dessa relação dos treinadores com as entrevistas. E ele tem uma relação conflituosa ali, o Luiz Henrique. Eu baixaria meu salário na metade para não ter que falar com a imprensa. Não baixaria, não. Mentira. Não baixaria. Não baixaria. Se eu sou o dono do PSG, eu chamo ele na sala imediatamente. Daqui. Não baixaria, não. Você não fala com a imprensa. Eu banco. Você não fala mais, você vai ganhar metade. A partir de hoje. A gente é tão mal assim, Roger? Exatamente. Não, são relações conflituosas. Mas, ô Rizek, quando você entra para fazer alguma coisa, você tem que saber aonde você está mergulhando. Qual tipo de pacote você está comprando. E no futebol tem esse pacote. Por isso que eles ganham tanto. Faz parte do trabalho. É o trabalho. Eles só ganham o que ganham porque existe porque tem milhões e milhões de pessoas querendo um monte de patrocinador, acompanhar. Tem um monte de patrocinador atrás da Exatamente. Tá falando. Foi lá na França de manhã e o Roger já viu. Exatamente. Fiquei magoado agora com essa fala do Luiz Henrique. Pô, a gente é tão mal. Bravata. O Abel disse metade do salário para evitar falar com a gente. O Abel disse do salário dele, não do nosso. O Abel disse a um colega recentemente, né? Eu sei que vocês gostariam de estar aqui no meu lugar. Às vezes me parece que é o contrário. Você quer decidir o que eu pergunto, você quer ser editor, você quer ser repórter, vai lá. Agora, grosseria à parte, né? Acho que é um acerto do Arthur Jorge a postura, não na entrevista, a postura no clube, de virar a página. Claro, de não deixar 23 virar um fantasma perseguindo o Botafogo, né? É que ontem mandou mal, especificamente nessa resposta. O Botafogo chegou abraçado pelo povo no Rio de Janeiro, né? Torcedores do Botafogo recepcionaram o time dessa forma, na madrugada, de quarta para quinta-feira. O Botafogo aguarda hoje para conhecer o seu adversário. Vem cá, é melhor para o Botafogo, pensando com a cabeça alvinegra, pegar Flamengo ou Peñarol, Luzete? Eu preferiria o Peñarol. Roger? Peñarol. Mas vai ser lindo se for um Botafogo e Flamengo, hein? Claro. Aí vai ser maravilhoso. Os clássicos são bem controláveis, tem vida própria, muitos outros jogam. O Botafogo é melhor do que o Flamengo. Mas o Botafogo ganhou do Flamengo os 2 jogos esse ano. 2-0 no Maracanã e 4-1 no Newton. Há 3 semanas atrás, o Fluminense foi na arena do Galo e tem um passeio. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que é bem melhor pegar o Peñarol pro Botafogo. Ontem foi amassado. Eu concordo com vocês. No final de outubro, né? Esses jogos. Eu concordo com vocês. Esses jogos, a semifinal são no final de outubro, um mês, cara. Dá tempo de acontecer tudo aí. Eu concordo com vocês. Pra bom e pra ruim. Exatamente, para o bem e para o mal. Embora o Peñarol seja o melhor Peñarol dos últimos 13 anos, né? Desde que foi a final contra o Santos em 2011. E olha que é melhor do que aquele. É melhor do que aquele, eu também acho. Mas esse aí é o melhor Botafogo desde 95. Isso, não, é claro. desde o campeão brasileiro. A diferença é muito grande, inclusive do Flamengo pro Peñarol. Aliás, fazia 51 anos que o Botafogo não chegava a uma semifinal. Olha, se você pensar assim, ano a ano, o que a SAF vem conseguindo de resultado, ó, no primeiro ano, campeonato seguro, briga por Libertadores, não consegue. No segundo ano, ok, derrapada, amarelada, vaga na Libertadores. No terceiro ano, semifinal de Libertadores. Olha como a cada ano esse crescimento está rápido. E onde estava quando pegou, né? Não é que pegou bem. Sim. Pegou, assim... E mais rápido do que eles próprios planejavam, né? Porque eu lembro que no começo aqui no Seleção tinha entrevista do então CEO do clube colocando as metas de maneira bem clara e elas estão muito na frente. Né? Não era ser campeão, disputar o título brasileiro logo em 2024, depois em 2023, depois 4. É um trabalho muito competente. Rapaziada, eu sinceramente, lógico, eu acho que o Arthur Jorge não tem o poder de impedir ninguém de perguntar nada, mas ele também tem o poder de não responder e até de demonstrar que está insatisfeito, que está descontente com um tipo de pergunta ali, uma insistência na pergunta. Eu entendi qual foi o mérito, qual foi o foco da pergunta do rapaz. Ele não quis falar de 23 em si, ele quis exaltar o Marlon Freitas como um cara que teve superação, né? Nesse momento aí ele era o mais execrado. Ele e o Marçal, eu acho, eram os mais execrados em final de 23. Se tornou o símbolo desse time, o capitão, é o líder máximo desse elenco do Botafogo atual. Ele queria exaltar isso, mas logicamente eu sei que ficar trazendo 23 à tona direto não faz bem
para esses jogadores, não faz bem para a torcida, não faz bem para ninguém no Botafogo. Então você tem que cortar mesmo. O Matias, o Fábio Matias, o grande mérito dele quando ele chegou ao Botafogo, foi interino ali entre Thiago Nunes e Arthur Jorge, foi cortar esse vínculo com o 23. Então é importantíssimo. Eu acho que o Arthur Jorge pode ter sido um pouquinho grosso demais, mas os técnicos portugueses têm essa característica. O Abel é grosso, o Luiz Castro é grosso, o Arthur Jorge às vezes é grosso também, mas eu acho que ele fez certo em não responder. Acho que ele querer impedir o cara de falar sobre também, ele não tem esse poder. Mas é isso aí, cara. Acho que muita tempestade em copo d'água, não é pra isso tudo também não. Eu acho que tem muito mais coisa importante para focar do que nisso. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam do conteúdo aí? O que vocês acharam dessa discussão Arthur Jorge, mídia e tal? Você acha que o Arthur Jorge fez certo, fez errado? Bota nos comentários aqui o que vocês acharam. Eu acho que ele fez certo, mas acho que ele pesou um pouquinho demais o tom. Poderia ter sido um pouquinho mais de boa. Mas é a minha opinião. Eu quero saber a de vocês. Então, antes disso, antes de ir embora, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, sigo um pouco resfriado, meio fanho, meio, né? Mas tenho que sempre trazer conteúdos para vocês aqui e não paro, é 4 por dia, senão eu não me chamo Rafael. Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!